Cada situação é um apelo, primeiro a ser escutado, depois a ser respondido. Fica aqui com a gente nesse vídeo e tenha a oportunidade de compreender melhor essa frase e ver como ela pode se conectar e te ajudar a entender o sentido da vida segundo Viktor Frankl, o sentido da vida segundo a logoterapia. Sou Thalene Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido. Gostaria de pedir que você deixe desde já o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal Escola do Sentido, ative o sininho das notificações. E agora vamos à nossa frase. Então, o primeiro elemento que eu queria colocar aqui para a nossa reflexão é a palavra situação. Então, você vai ver nos textos de logoterapia, que já tenha lido ou que venha a ler, que o sentido mais trabalhado pelo Frankl, ou a perspectiva de sentido mais trabalhada pelo Frankl, tem a ver com um termozinho que a gente chama de sentido situacional. Darine, só tem esse tipo de sentido? Não. Nos textos, o Frankl faz uma consideração sobre 3 principais formas que ele elenca de olhar para esse termo, né, para essa palavra sentido. 3 formas, né? No entanto, aqui nesse vídeo a gente vai se deter nessa principal, que é a mais comentada nos livros do Viktor Frankl também. Se você tiver curiosidade de conhecer as outras 2, nós já temos um vídeo em que a gente faz essa distinção entre essas 3 formas de olhar principais, nessas 3 formas principais de olhar para o sentido. Vamos deixar aqui o link na descrição. Mas falando, portanto, do sentido situacional, aqui, quando a gente fala em situação e situacional, estamos falando de um espaço concreto, um locus, né, combinado com um momento específico no tempo. Então, você tem uma situação em um lugar, um locus específico, um ambiente específico, num dado momento, em que nós temos uma pessoa singular. Essa pessoa singular vai estar em diálogo, estar presente em diálogo com essa situação. Esse espaço específico, nesse momento específico, ele vai configurar uma situação no qual a pessoa vai se ver diante de limitações e possibilidades. Até em alguns textos do Viktor Frankl, você vai encontrar essa terminologia limitações vinculada à palavra destino. Limitações, destino como aquilo que a pessoa não pode mudar dentro da situação, aquilo que não está sobre a gerência dela, né? Não está sobre o comando dela. Então, em cada situação, ou seja, nessa combinação entre um espaço específico e um momento específico em que uma pessoa singular está, vão haver possibilidades e vão haver limitações, né? Então, a situação ela tem essa configuração que é, portanto, única, há uma unicidade. Porque mesmo que você tenha a mesma pessoa presente, um momento depois, mesmo que ela esteja no mesmo local, a situação já se configura de outra forma. Às vezes com mudanças mínimas, às vezes com mudanças mais visíveis. Mas a cada dado momento, a pessoa vai ter uma configuração específica entre o que é possibilidade e o que é limitação para ela. Então, esse é o ponto número 1, situação. Elemento número 2 da nossa frase, apelo. Queria colocar aqui para vocês apelo como chamamento, convocação, como invocação. Então, aqui até, né, tem uma expressão dentro desse próprio livro, dentro do primeiro capítulo desse livro, que é um grito por sentido, né? Fala-se de um grito. Então, é como se, dentro de uma configuração, de uma situação específica, como a gente já veio refletindo, nós, né, pudéssemos ouvir existencialmente o apelo dessa situação, ou que essa situação, dentro das possibilidades dela, há uma que a gente se sente convocado, a gente se sente convidado a desdobrar. Essa sensação de convite e essa escolha para desdobrar vai ter a ver
com o que é valoroso para nós, com aquilo que salta aos nossos olhos. Então, diante de uma dada situação, nós vamos ter uma gama de possibilidades, às vezes maior, às vezes menor, mas haverá uma configuração de possibilidades. E uma delas vai gritar mais forte para nós, vai ter um apelo, uma convocação que vai nos mobilizar, ou pode vir a nos mobilizar existencialmente, porque isso vai depender também do quanto nós estamos abertos a ouvir. E aqui a gente vai para o terceiro elemento que eu queria refletir com vocês sobre essa frase. Então, quando o Frank fala, ele diz assim, cada situação tem um apelo. E o que esse apelo tem a ver com a gente? Primeiro, a gente precisa estar aberto para ouvir. Então, muitas vezes, nós passamos pelas situações do nosso dia, as configurações vão mudando, mas é como se a gente tivesse alheio, como se a gente tivesse ausente da nossa própria existência. Então, em vários momentos da nossa vida, durante um dia, nós passamos por diversas situações, né? Em cada mínimo momentinho, né? A gente vai passar por uma situação diferente. E essas situações, elas vão ter uma convocação e um apelo para nós. Mas, às vezes, nós estamos ausentes da nossa própria vida. Nós estamos vivenciando, experienciando aquele dia no automático. Então, é como se a gente passasse pelas situações, mas a gente não tivesse aberto, a gente tivesse fechado. E, portanto, é como se fosse uma espécie de surdez existencial. E aqui o que Viktor Frankl nos coloca, é: cada situação traz consigo um apelo, uma convocação, um convite para nós. E aí, a primeira coisa com relação a esse apelo, esse convite, é que nós estejamos abertos existencialmente, sensíveis existencialmente, para escutar esse apelo, para se deixar mobilizar pelas possibilidades valorosas, pela possibilidade mais valorosa de uma situação. Então, a vida traz situações para nós. Essas situações, como a gente vem refletindo, trazem consigo um apelo à nossa pessoa. E o primeiro verbo que a gente coloca aqui tem a ver com ouvir, com escutar. Eu preciso estar aberto e sensível existencialmente, aberta e sensível existencialmente, para ouvir esse apelo da situação, que às vezes vai vir de uma frase de uma pessoa, que às vezes vai vir de uma imagem, que às vezes vai vir de algo que eu consigo perceber, não necessariamente vai ser audível, né? Mas eu vou conseguir fazer uma leitura da situação e perceber o que está sendo pedido de mim ali. Então, ouvir. E o outro passo que o Frank fala, responder. Então, ouvir é muito importante. É uma abertura muito importante que a gente dá. Se estivermos abertos existencialmente, esse escutar já nos coloca num caminho mais próximo da busca autêntica pelo sentido. No entanto, esse movimento só estará completo com esse outro passo que o Frank dá, que é responder. Então, diante da convocação e do convite que eu percebo, eu preciso tomar uma posição, eu preciso me direcionar àquela possibilidade valorosa que eu identifiquei. Eu preciso responder aquele convite, aquela pergunta, aquela questão que a situação me colocou. Como eu disse para vocês no início do vídeo, essa parece uma sentença simples, porém, quando a gente vai refletindo melhor sobre esses elementos e vai unindo eles e aprofundando o conhecimento sobre eles, nós vamos percebendo que essa sentença simples e pequenina, ela é muito importante, ela tem muito a nos dizer e pode nos ajudar bastante a compreender esse conceito, esse termo tão famoso e tão grato da logoterapia, que é o sentido da vida. Então, eu convido vocês a nós retomarmos a frase por completo, né? E fazermos uma relação com o termo sentido da vida. Então, cada situação é um apelo, primeiro a ser escutado, depois a ser respondido. Então, para nós que estudamos logoterapia, para você que
que ouviu falar de sentido da vida a partir de Viktor Frankl, essa frase, né, essa reflexão que estamos aqui, né, fazendo nesse vídeo sobre essa frase, é uma excelente porta de entrada para você compreender essa proposição de Viktor Frankl. O sentido da vida, que é um conceito rico e muito específico de Frankl, da logoterapia, e que tem tanto a nos dizer e tanto a enriquecer nas nossas vidas, ele vai estar ligado com essa percepção de que nós precisamos estar abertos a um diálogo com a vida, que cada situação da vida traz em si para nós um convite, um apelo, uma convocação, e que diante desse apelo e dessa convocação, nós precisamos estar abertos a ouvir, a acolher, mas não só a isso, a perceber, precisamos dar uma resposta, que precisamos ter um posicionamento diante da vida, mas principalmente não parar no escutar, que, como eu disse, já é um avanço, porque muitas vezes, diante das nossas obrigações, das coisas que se colocam, nós vamos nos tornando insensíveis, fechados, como eu disse, numa espécie de surdez existencial, né? E vamos apenas ignorando e passando indiferentes a esses apelos, e, portanto, nos privando de vivenciar sentido, né? Então, escutar é um grande passo. No entanto, ele quase que como exige um próximo, que é este de responder, se posicionando diante da questão que a vida lhe coloca, desdobrando a possibilidade mais valiosa entre as possibilidades dadas daquela situação. Se você começa a refletir dessa forma, se você começa a olhar por este prisma, vamos colocar assim, por essa perspectiva, então você já está bem afinado e bem mais próximo, não só de entender o que significa sentido da vida na logoterapia, mas também de inserir isso, né, na sua visão de mundo e na sua forma de lidar com a vida, de lidar com a existência. Há, portanto, né, uma visão de mundo que Frankl nos coloca quando traz essa frase, quando traz o conceito do sentido da vida, e há uma implicação ética, ou seja, um chamado a colocar isso na concretude da nossa vida. E até para usar aqui os termos que estão utilizando nesse vídeo, implicados a trazer para a concretude de uma situação da nossa vida, né? De vivenciar verdadeiramente, autêntica e genuinamente as situações da nossa vida. Espero que tenham gostado. Queria muito trazer essa frase em um vídeo, porque, como eu disse, ela é simples, porém, creio que muito poderosa e profunda e capaz de nos ajudar a compreender elementos fundamentais, conceitos fundamentais da logoterapia. Peço que você lembre de deixar o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal da Escola do Sentido, lembre de ativar o sininho, como eu falei antes, mas principalmente na conclusão aqui do vídeo, eu queria te pedir que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ter acesso a essa frase, e não só a frase, mas as considerações que a gente traz aqui no vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, essa é uma frase pequenina, porém muito profunda, e que acredito que a nossa reflexão pode ajudar aqui muito a compreender esta frase, e que essa frase a compreensão desta frase pode abrir portas para que a gente entenda, compreenda, acolha mais profundamente o conceito de sentido da vida, tão especial e tão caro para a logoterapia, e tão instigante para nós que estudamos. Peço que lembre de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição aqui no canal da Escola do Sentido, continue acompanhando os nossos vídeos, e eu gostaria de sugerir que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, para que também elas tenham acesso a essa frase pequenina e poderosa, como a gente já veio comentando, e também as reflexões que nós trazemos aqui. Peço ainda que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa reflexão, da frase, se você tem uma outra frase de Viktor Frankl que você gostaria de ver comentada e aprofundada aqui em algum vídeo da Escola do Sentido. Para nós vai ser um prazer ter a oportunidade de dialogar com você, e uma honra poder receber sugestões e pensar em próximos vídeos a partir do que vocês trazem como contribuição. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.